Você que acompanha Quatro Rodas aqui no YouTube já está acostumado a me ver recentemente do lado de uma picape da Ford. Eu te mostrei a nova F-150, eu te mostrei a nova Maverick híbrida, mas nenhuma dessas é tão importante quanto essa aqui. Eu estou falando da nova Ford Ranger, que chega em nova geração e, sem dúvidas, é o lançamento mais importante da Ford aqui no Brasil esse ano, e eu vou te contar tudo sobre ele. Nessa nova fase da Ford aqui no Brasil, só como importadora, ela vem apostando pesado nas picapes para construir um novo caminho de sucesso. E obviamente, quando a gente fala de picape Ford, nenhuma é tão bem conhecida e tem números de venda tão bons quanto essa aqui, a Ranger. Ela foi lançada em 1994, já mudou de visual ou geração 8 vezes e agora acaba de chegar completamente renovada e com propostas interessantes. Essa aqui do meu lado é a versão topo de linha Limited, que estreia por R$ 319.990. E se em outros lançamentos recentes a Ford vinha errando a mão no preço, até em termos relativos, falando de um mercado que já está caro como um todo, isso não acontece aqui. Por quê? Porque a topo de linha da Ford é mais barata do que a topo de linha dos principais concorrentes, ou seja, Chevrolet S10, Volkswagen Amarok e Toyota Hilux, considerando a SRX, a Toyota Hilux GRS com proposta esportiva. Uma outra pegada não foi considerada nesse cálculo do que a Ford enxerga como as grandes oponentes desse modelo. A Ranger XLT, que vem logo abaixo, custa R$ 289.990 e ela também é mais barata do que as versões equivalentes da S10 e da Amarok. Nesse caso, ela é R$ 600 mais cara do que a Hilux SRV, que seria equivalente da Toyota à versão quase topo de linha, segunda mais cara da nova Ranger. As duas versões mais caras da Ranger têm sob o capô esse cara aqui, ó. Eu tô falando do motor V6 3.0 turbo diesel com 250 cavalos e 61,2 kgfm. Em termos de torque, ele supera as três concorrentes que eu venho te citando. Em termos de potência, ele perde só para a Amarok e por 8 cavalos apenas. E enquanto a caminhonete da Volks tem um câmbio de 8 marchas, essa aqui tem um câmbio de 10. Significa que elas andam parecido? Bom, na verdade não. Em nosso teste, a Ranger até que deu uma decepcionada, ela foi de 0 a 100 km por hora em 9,4 segundos. Isso foi 1,3 segundo a mais do que a Amarok, que segue entre as picapes médias incomparavelmente a mais rápida. E se a gente está falando de uma nova geração, novas tecnologias, é claro que a gente também vai ter um novo visual, que na verdade não é tão inédito assim. Isso porque a Ford optou por unificar o visual das caminhonetes dela, tomando como base a F-150. O que isso significa na prática? Faróis em C, que nesse caso aqui são Full LED, e essa régua que une uma extremidade à outra do capô. Essa nova geração da Ranger também traz alguns elementos mais próprios dela, como esses detalhes verticais aqui no para-choque e essa malha de grade que muda conforme a versão. Essa aqui é exclusiva da Limited. Em termos de dimensões, isso aqui é uma picape média, e ela é do tamanho de uma picape média. As diferenças em termos de comprimento, altura, largura para as concorrentes são decididas no centímetros. Então, se você quer saber qual é mais ou menos confortável, na verdade o jeito certo é olhar o aproveitamento do espaço interno, que eu vou te contar daqui a pouquinho. Mas o que me chama a atenção aqui, em primeiro lugar, é esse caimento mais quadrado do capô, que particularmente me agradou, e essas rodas de aro 20, que estão incluídas num pacote opcional de R$20 mil, que obviamente não traz só isso, traz alguns recursos de auxílio, a direção autônoma e mais algumas coisas tecnológicas que eu vou te mostrar lá dentro. E outra coisa também que eu acho que ajuda a compor o visual da Ranger e diferenciá-la da concorrência é esse vinco aqui, bem marcado nas portas, e esse formato mais caixotão, que obviamente lembra um pouco a Maverick e a F-150 nessa questão da coesão estilística. Mas talvez isso seja uma tendência geral dessa nova geração de picapes. Isso porque aqui na traseira a gente tem elementos que remetem às outras picapes da concorrência que lá fora já chegaram às novas gerações, principalmente a Chevrolet Colorado,
que vai servir de base para a nossa próxima S10, e a Toyota Tacoma, que vai servir também de inspiração para a próxima geração da Hilux. Que elementos são esses que eu estou falando? Principalmente o nome do carro estampado direto na tampa do porta-malas e o uso da máscara negra para dar uma saliência, um pouco mais de criatividade aqui na lanterna. Mas isso não quer dizer que a gente não tem espaço para criatividade. E, por exemplo, quando eu abro a tampa, que vale citar, não tem nenhum tipo de amaciamento, você tem esse degrau para um acesso mais fácil no carro. E a Ford colocou intencionalmente essa cordinha vermelha para você tomar cuidado e não tropeçar. Ou seja, dos dois lados aqui é bem fácil de acessar a área da caçamba. E já que a gente está falando da caçamba, obviamente o que importa aqui são números. Mais especificamente, 1.250 litros de volume, 1.023 quilos de capacidade de carga e 3,5 toneladas de capacidade de reboque, que é algo que aqui no Brasil a gente não valoriza tanto quanto o americano. A Ford gosta de destacar que ela conseguiu aproveitar ao máximo essa seção frontal de entrada da caçamba. Então, por exemplo, aqui a gente consegue colocar um pallet padrão, que é algo que em outras picapes talvez seja incompatível. E já que a gente está falando de trabalho, vale citar uma informação muito importante. A Ranger vai ter versões de trabalho sim, de entrada, né, que vão ser vendidas com o outro motor 2.0 turbo diesel, num esquema um pouco diferente, pensando em frotista, em venda direta, normalmente, né? E a gente vai ter versões 4x2 e com câmbio manual. Vai ter versão cabine simples? Por enquanto, não. Por enquanto, a única carroceria que a gente vai ter à venda aqui é essa, com cabine dupla e com essa caçamba. Mas falando em termos de nova geração, acho que em nenhum lugar a Ranger tem tanta cara, digamos assim, de carro novo e moderno quanto no interior. O painel, principalmente, que se destaca pelas telas. A principal delas é a central multimídia, que é vertical, porque foi assim que a pesquisa de mercado da Ford indicou que o picapeiro gosta, ele não gosta de tela horizontal e central multimídia flutuante, e ela tem 12 polegadas, que na verdade parece sobrar, porque a gente tem os comandos físicos do ar-condicionado Bisona, e aqui na base da tela eles se repetem. Talvez, num futuro, uma atualização permita um uso melhor dessa tela. Na verdade, a questão das atualizações vai ser muito constante aqui na Ranger. Ela tem 36 módulos que servem para as funções mais diversas e que podem ser atualizados por internet. Ou seja, vou te dar um exemplo hipotético. Suponhamos que os engenheiros descobrem um modo mais eficiente do câmbio fazer a troca de marcha. Isso pode ser atualizado por internet e o carro ficar mais esperto, mais eficiente, mais econômico. Estou dando um exemplo hipotético, tá? E falando em telas ainda, a gente tem o quadro de instrumento digital de 12,4 polegadas, uma qualidade de imagem bem boa e, repetindo o que a gente já tinha na F-150, uma interface atraente com animações legais quando a gente muda o modo de condução, por exemplo, e informações úteis, que acima de tudo é o que é mais importante, né? Falando do console central, a Ford não quis inovar tanto, como ela fez com a Maverick, e colocar o disco seletor de marcha, mas ao mesmo tempo ela reduziu a alavanca de câmbio, fez tipo essa manetezinha aqui de operação bem tranquila, com comandos também para troca sequencial, a gente não tem borboleta no volante. Ela economiza espaço e logo aqui na frente a gente tem um carregador de celular por indução que fica bem escondidinho, tem resfriamento para o celular não esquentar demais e o aproveitamento do espaço aqui como um todo é bem eficiente. Falando do acabamento, a gente tem bancos em couro, bancos confortáveis com ajuste elétrico para o motorista, revestimento parcial de couro nas portas e algumas falhas, como por exemplo essa aqui, ó. Essa unidade de teste chamou a atenção, na verdade, né, por essa peça solta que não passa a melhor das impressões, né? Mas aí já é uma questão que você não vai resolver over the air, não vai resolver via internet, é uma questão de manufatura que vai ser resolvida lá em Pacheco, que é a localidade na Argentina, de onde essa Ranger aqui é importada. E aqui atrás, mudou muita coisa de uma geração para outra? Olha, na verdade não mudou tanto, não que também isso seja um demérito, né? Em termos de dimensões, o banco da frente, como sempre, está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, eu tenho 1,82, e a gente tem cerca de 3 a 4 dedos entre o meu joelho e o encosto. Em geral, o nível de comodidade aqui é bom. A gente tem 2 saídas de ar, uma para cada lado, 2 entradas USB, uma sendo delas USB-C, 2 alças de apoio de cada lado,
E essa solução legal que também tem na frente, que é a maçaneta com abertura embutida aqui no descanso de braço. Obviamente, 3 adultos vão um pouco apertados, principalmente aqui nos ombros, e o passageiro do meio vai perder espaço por causa do túnel central, que é levado muito por conta do cardan. Mas, comparando com as concorrentes, eu acho que um ponto que a Ranger está levemente melhor é a questão do assento. Aqui ele está menos inclinado, que é algo que costuma incomodar em picapes médias, e um pouco mais comprido. Então você se assenta melhor, tem um espaço adequado, tem um nível de comodidade de serviço bom e viaja relativamente bem aqui atrás. Lembrando sempre que uma picape média, ainda mais que não é monobloco, nunca vai ser tão confortável quanto um SUV que tem uma cabine desse mesmo tamanho. Tanto na cidade quanto na estrada, eu acho que o que mais chama a atenção de diferente na Ranger é algo que tem a ver com a rigidez torsional, que nessa nova geração aumentou em mais ou menos 30%. É claro, essa picape aqui, ela não tem o rodar de um carro de passeio, né? Não tem a sutileza, a maciez de um veículo monobloco, mas ela está consideravelmente mais dócil, digamos assim, do que outras picapes médias um pouco mais antigas. Isso também tem a ver com o conjunto de suspensão, com o fato dos amortecedores estarem para fora das longarinas, mas eu vou te explicar isso um pouco mais para frente quando a gente estiver no fora de estrada. Mas em geral, é realmente assim, uma melhoria considerável, mas é claro, não existe milagre, não existe como você atender todos os requisitos ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que o conjunto de suspensão traseiro dela é dimensionado para levar até mais de 1 tonelada de carga, quando você está na cidade, de vez em quando você tem um rebote um pouco mais agressivo, você tem uma resposta de suspensão que não é a ideal, não é exatamente o que você espera quando está sozinho num carro, né, naquela condução mais tranquila possível. Mas ao mesmo tempo, o fato da Ranger já estar, digamos assim, uma geração à frente das concorrentes, traz para uma picape média coisas que até então a gente não tinha, principalmente quando a gente está falando de recursos de auxílio à direção, recursos de direção autônoma. Por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo, a Hilux já tem, mas agora a da Ranger tem o ACC com Stop and Go. O que significa? Significa que eu consigo setar uma velocidade aqui, se o carro da frente diminui, ele diminui também, se o carro da frente acelera, ela acelera também até a velocidade que eu indiquei, e se eu chego numa fila de pedágio, em um engarrafamento, ela consegue parar e retomar o movimento quando a fila andar. Isso, obviamente, na minha opinião, é um acréscimo de comodidade aqui na condução. Outros recursos aqui incluem um recurso de frenagem automática em baliza, ou seja, se você estiver manobrando a Ranger, deu a ré com muita vontade ali, com muito gás, e vai bater, o carro entende isso e freia sozinho. E em geral, pensando num condutor médio, um cara que não é picapeiro, afinal de contas, né, o cara que é picapeiro divide a sua picape com outras pessoas da família que não tem essa mesma paixão, normalmente, dá para dizer também que é um veículo fácil de ser conduzido. A gente tem uma direção elétrica bem calibrada, freios a discos ventilados nas 4 rodas com auxílio eletrônico, então a resposta de frenagem desse carro é bem ágil, você não toma susto, você não tem aquela sensação de que vai ter que meter o pé no freio de uma vez porque essa frenagem inicial que você deu não foi suficiente, ele responde bem. Essa questão da rigidez torsional que eu mencionei na estrada fica mais visível, num sentido positivo, claro, principalmente aqui na cidade, né, que a gente está passando por lombadas, essas vielas, esses defeitos bem brasileiros, e não tem aquele nheque-nheque, aquela coisa incômoda que muitas picapes têm. Mas ao mesmo tempo é bom que você use bem os 6 modos de condução da Ranger, principalmente o modo Eco, porque o consumo desse carro me decepcionou, eu esperava bem mais. A gente tem uma transmissão de 10 velocidades, que eu já sabia que ia ser boa, porque ela é praticamente a mesma da F-150 e do Mustang, e nesses 2 carros ela é boa, e até por isso eu esperava um consumo melhor, né? A gente está falando de um carro com 10 marchas, turbo diesel, né? Uma mecânica, um ajuste mais moderno, e no nosso teste a Ranger obteve apenas 7,6 km por litro na cidade, 10,7 na estrada. Eu acho isso ainda mais frustrante quando a gente vê que a F-150 gasolina, que a gente testou há pouco mais de um mês, fez um pouquinho pior que isso, uma picape bem maior, com um V8
de mais de 400 cavalos, a gasolina consumiu quase o mesmo tanto que essa Ranger turbo diesel, com diesel, claro. Bom, você já viu que na estrada é difícil que a Ford Ranger não consiga te entregar o que você precisa em termos de performance para viajar com conforto. E fora dela? Bom, eu tive a oportunidade de andar com a Ranger em terrenos bem exigentes e ela se saiu de uma maneira bem bacana, na minha opinião. Aqui a gente está fora de estrada, né, claramente, e você percebe como que a questão dos amortecedores ficarem para fora das longarinas é importante, porque isso aumentou o custo da suspensão bastante e o carro ele tem uma liberdade de movimentos maior. Você percebe que ele, mais do que o normal, mais do que o esperado de vez em quando, consegue manter as 4 rodas em contato no solo. Obviamente a gente pode selecionar diferentes tipos de tração 4x4, a reduzida entre eles, e nessa descida que eu estou, por exemplo, você tem um controle que te ajuda, então eu posso tirar o pé do freio, ele segura o carro, e eu posso usar o meu pé direito para fazer movimentos mais finos e comandar essa descida com um pouco mais de sutileza. Ao mesmo tempo, aqui na central multimídia eu tenho uma câmera frontal que mostra onde os pneus vão passar. Então, se for um terreno muito acidentado, uma via que você precisa assim, ter uma precisão boa de onde o carro vai passar, isso aqui ajuda bastante. É algo que faz parte desse pacote de opcional de R$20 mil, que ainda inclui alguns outros recursos de automação veicular. E os próprios modos de seleção também levam em conta diferentes tipos de terreno. Ou seja, se eu estiver na areia ou em um terreno muito escorregadio, uma estrada tipo essa, depois de um dia de chuva, eu vou selecionar o modo adequado, o acelerador ele vai ficar mais dócil, o controle de tração ele vai ter uma taxa de atualização maior, ele vai ficar mais atento, né, a qualquer perda de tração, qualquer giro muito rápido das rodas. Quando eu estou nesse modo atual, eu tenho uma gestão eficiente da tração 4x4 entre as 4 rodas, e aqui no painel eu tenho indicadores giroscópicos, então eu consigo ver a inclinação. Eu consegui colocar uma inclinação de até mais ou menos uns 40 graus na Ranger, que é muita coisa, acredite. Acho que nominalmente a inclinação máxima é de 45, e é isso. Ela encara mesmo, sem nenhum preparo além do que a gente tem de fábrica. Vai ser bem complicado que você encontre algum obstáculo que não consiga transpor. Se for o caso de encontrar, provavelmente você é um usuário bem hardcore de picape. E aí, naturalmente, você já incrementa o produto que você compra e tudo mais. Mas aqui trazendo outros detalhes, né? A capacidade máxima de imersão de 80 centímetros, um ângulo de ataque de 30 graus, é realmente assim, bem suficiente para a grande maioria das situações que a gente encara no dia a dia. E quando a pista melhora, igual é o caso aqui, você consegue desenvolver a velocidade um pouquinho maior, sem muito esforço. Ela fica um carro bem confortável e com a suspensão bem adequada para se locomover com um pouco mais de velocidade, sem que isso sacrifique completamente o conforto. É óbvio, num terreno mais acidentado igual o que a gente está agora, não vai ser a mesma coisa de andar num asfalto, num tapete, mas você consegue desenvolver um pouco mais para agilizar a sua viagem, sem que quem vá atrás, por exemplo, né, tenha uma experiência realmente para se esquecer. Aqui não, aqui é tranquilo. É claro que a Ford não vai admitir publicamente que ela ficou mal na visão geral do público com todo aquele incidente da saída dela da fábrica da Bahia. Mas a gente sabe que o consumidor brasileiro é passional e a marca está cortando um dobrado para reconquistar a confiança de um público que normalmente é muito leal. Eu, por exemplo, conheço vários donos de Ranger que são compradores fiéis, eles vão renovando uma Ranger por outra, conheço isso também em outros picapes, e essa questão da lealdade é vital para o sucesso e para as pretensões da marca de vender cada vez mais. E como que a Ford, além de tudo que eu te mostrei, quer se diferenciar? No pós-venda. Em primeiro lugar, ela garante que a atual rede de concessionárias é suficiente, isso é ela que diz, para atender todo o Brasil com a qualidade desejada. E ao mesmo tempo, ela está aproveitando os recursos de uma nova geração para oferecer uma experiência um pouco diferente para o consumidor. Aqui em São Paulo, por exemplo, ela tem uma central de atendimento que tem acesso aos dados telemétricos do carro. Ou seja, pode ser que
a sua Ranger, a sua Maverick, a sua F-150 esteja com um problema, você não saiba e um atendente te ligue, avise do problema, já te fale qual é a concessionária mais próxima, já agende esse conserto. Tem a questão também da revisão, que aqui deve ser feita mais ou menos a cada 16 mil quilômetros, porque tem um modo inteligente da Ranger de analisar a vida útil do óleo e basear as idas à concessionária com base nisso, e obviamente o preço médio cai, e enfim, no papel tudo parece muito bonito. A primeira coisa que mostra que a Ford não tá para brincadeira aqui, na minha opinião, é o preço. O preço da Ranger é bom, afinal de contas, mais barato do que os concorrentes. Agora é a hora da verdade. Vamos ver como que vai ser a recepção dela no mercado, vamos ver se essas pretensões realmente vão se transformar em realidade e, acima de tudo, não deixe de acompanhar essa briga das picapes médias que está ficando interessante, porque logo logo as novas gerações da S10, da Hilux vêm aí também. E se você quiser ficar bem informado e saber de verdade como que cada uma está se saindo nessa luta, acompanha Quatro Rodas, porque aqui a gente faz jornalismo. Valeu!